todos, meu nome é Igor e eu sou responsável pela sexta tarefa da comissão Programa PET. Trago para vocês então a tarefa com o tema Aplicação Prática e Interpolação. Bem, então de um modo geral a gente vai desenvolver um código na biblioteca PyCharm utilizando dados de equilíbrio líquido-vapor de uma tabela que eu coloquei aqui e que acompanha a atividade, assim como mostra nesse vídeo ilustrativo que eu estou gravando para vocês. Então eu coloquei na tarefa dados de uma tabela de equilíbrio líquido-vapor da água e vou pedir para vocês determinarem por interpolação com um código nessa biblioteca PyCharm. Eu pedi que vocês determinem por interpolação volume específico, entalpia e entropia da fase líquida, tá? Na temperatura de 18 graus Celsius. Lembrando que para a gente poder fazer uma interpolação linear, a gente precisa de um ponto anterior e de um ponto depois do ponto que a gente quer determinar. A gente vê nas tabelas, né, que a gente tem bastante pontos intervalados. Por exemplo, nessa tabela aqui, ela corre de 5 em 5 na temperatura, né? A gente tem 5 graus Celsius, 10 graus Celsius, 15 graus Celsius e assim por diante, excluindo o primeiro ponto. E aqui segue também a equação geral, né, da interpolação linear. Eu coloquei aqui como definição x sendo a temperatura e y a variável desejada. Essas variáveis as quais eu defini como volume específico, entalpia e entropia da fase líquida, tá? Da fase líquida, eu vou pedir para que vocês determinem, tá? Vou pedir então para que vocês enviem a tarefa de vocês no formato arquivo ou projeto no PyCharm para o e-mail da comissão até às 23h59 do dia 14, na segunda-feira da próxima semana. Caso fiquem com alguma dúvida, podem me chamar. E aqui vai um adendo importante para essa tarefa, tá? Devido a problemas técnicos, eu vou pedir que vocês assistam outro vídeo da tarefa anterior, que tem uma parte que o Gabriel já ensina como baixar e instalar a biblioteca PyCharm. Eu vou colocar junto dessa tarefa, tá? O vídeo, vou colocar ele identificado certinho para que vocês assistam o vídeo dessa tarefa e não confundam, tá? Vou colocar ele lá e vocês vão assistir só a parte de instalação e como abrir a biblioteca e abrir o primeiro projeto de vocês. Pensei nisso para aqueles que estão entrando no PET agora e ainda não fizeram, não tinham feito essa tarefa ainda, né? Então talvez não tivessem contato com o PyCharm e talvez só tivessem ouvido falar no software Python propriamente dito. E como eu estou com problemas técnicos, essa foi uma maneira que eu pensei para resolver. Vou deixar escrito também lá no cabeçalho da atividade para que vocês façam dessa maneira, tá? Vocês vão fazer essa tarefa aqui que eu estou enviando para vocês, tarefa 6, mas antes eu vou pedir que vocês instalem o PyCharm, só que para isso vocês vão ter que ver lá na tarefa número 5 só como instalar e como abrir o primeiro projeto em PyCharm. Nada mais do que isso na tarefa número 5. Vocês vão resolver a tarefa número 6. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês. Espero que todos aproveitem e que todos consigam executar a tarefa certinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês como ficou o meu código em PyCharm. Como teste de código, eu fiz o volume específico na temperatura de 13 graus Celsius. Então, como ponto anterior na tabela, eu peguei a temperatura de 10 graus Celsius e o seu volume específico, né? Então, lembrando que aqui seria o y1, que é a variável do ponto anterior. E como ponto seguinte, a temperatura de 13 graus Celsius, eu peguei os dados referentes à temperatura de 15 graus Celsius. Certinho. Lembrando que aqui na equação que define a interpolação linear, vamos só dar mais uma passada aqui nessa equação. Então aqui vai entrar a variável desejada
a variável do ponto anterior, né? E depois aqui a variável do ponto seguinte menos a variável do ponto anterior e dividido pela temperatura do ponto seguinte menos a temperatura do ponto anterior multiplicado pela temperatura que nós estamos trabalhando, de vocês vai ser 18 graus Celsius, né? Menos a temperatura anterior ao ponto. No caso, 18 graus Celsius, se a gente olhar aqui, vocês vão trabalhar entre 15 graus Celsius e 20 graus Celsius, né? O ponto anterior a 18 graus Celsius nessa tabela é 15 graus Celsius. E o ponto seguinte, a 18 graus Celsius, seria 20 graus Celsius. Então, acredito que seja isso. E por fim, quero agradecer mais uma vez. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar. E espero que todos aproveitem, tá? Um bom trabalho a todos e obrigado. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.